Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, esse videozinho que a gente está fazendo aqui é para falar um pouquinho da Mesopotâmia para vocês, tá? Então, vamos começar a falar um pouquinho da Mesopotâmia, que é esse lugar que a gente conheceu no passado, né? Entre os rios Tigre e Eufrates, né? Por isso que a gente dá o nome aí de Mesopotâmia, tá? Bom, essa civilização, pessoal, da Mesopotâmia, junto com a civilização egípcia, a gente costuma chamar de civilizações orientais, justamente porque elas têm algumas características que a gente pode dizer em comum, tá? Então, é importante a gente salientar, pessoal, que foi nessa região da Mesopotâmia o primeiro lugar na história da humanidade que surgiu aí a escrita, né, que se costuma chamar de escrita cuneiforme, né, feita ali em forma de cunhas por volta de 4000 a.C., pelos sumérios, né, feita aí pelos sumérios, tá? Então, a escrita cuneiforme, tá bom? Então, essa região da Mesopotâmia, como eu vou falar para vocês, como estou dizendo, é uma região que ela abrigou historicamente muitos povos, tá? Então, esses povos acabaram se desenvolvendo nessa região e acabaram dando suporte, né, para a base daquela cultural, né, e étnica daquela região, tá? Bom, os mais importantes são os sumérios, né, como eu falei, os acádios, os babilônios, enfim, uma série de povos que surgiram naquela região, tá? Bom, e como eu falei para vocês, pessoal, essas civilizações, né, que se desenvolveram ali, elas tinham em comum com a civilização egípcia, né, o que a gente chama de modo de produção asiático. Tá? O que seria isso, modo de produção asiático? Né? São três pilares que sustentam esse modo de produção. Em primeiro lugar, você tem que ter lá o governante, tá? Que é justamente o patese, certo? No caso dos mesopotâmios, tá? E no caso do Egito, né, que eu vou falar depois, posteriormente, é o faraó, tá? Então você tem o patese, o faraó, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que deve existir um rio, tá? Então esse rio ele vai servir aí necessariamente para que as populações sobrevivam dele, né? Plantando as suas margens, né? Então no caso da Mesopotâmia, trigo, cevada, tá? Enfim, produtos aí primários que no primeiro momento serviam aí como subsistência, né? E posteriormente passaram a ser utilizados para troca, tá? E também a gente tem os camponeses, que trabalham em prol desse estado, né, desse faraó. Tá? Então o tripé do modo de produção asiático é o faraó, o rio, né, que é necessário, e os camponeses que trabalham em prol, no caso da Mesopotâmia, o patese, né, e os camponeses que trabalham em prol desse estado que está se desenvolvendo ali naquela região, tá? Bom, então esse é o contexto, pessoal, são cidades ali, berço, né, que a gente fala da humanidade, Urique, por exemplo, né, cidades ali que acabaram se desenvolvendo e dando base ali para esses povos, para que esses povos depois passassem a influenciar a cultura daquela região, né, inclusive a Bíblia, né, que faz parte aí da cultura judaico-cristã, né, e que muita coisa que tem na Bíblia, ela foi influenciada por aquelas lendas, aqueles mitos lá que aconteceram na região, né? Então, já ouviu falar da Arca de Noé, da inundação? Então, pois é, essa história, né, bíblica, ela foi influenciada pelos mitos, né, pelas lendas ali daquela região da Mesopotâmia, né, como por exemplo a lenda, né, o mito de Gilgamesh, tá? Depois aí eu posso fazer um vídeo falando sobre ele, tá? Então é isso, galera. Essa região é uma região bastante importante, né? Serviu aí como berço da história humana, uma região que historicamente, né, por conta desse desenvolvimento da escrita, lançou mão, né, os babilônios lançaram mão no período do Hammurabi, né, o famoso Código de Hammurabi, né, ali um documento antigo, né, uma carta, né, como se fosse uma constituição antiga, assim, muitas aspas nessa palavra, constituição, né, que é uma ideia do século XVIII,
mas que servia de base, né, um regramento do coletivo, né, e ali surge nessa região o famoso Código de Hammurabi, que é uma pedra, né, uma estela gigante, né, que está lá no Museu do Louvre, para você olhar. Então, essa estela, né, pessoal, essa pedra, ela existia lá as regras, né, de convivência humana, né, e o que acabou se popularizando foi a famosa Lei de Talião, né. Então, Lei de Talião é tudo que você fizer para uma outra pessoa, essa pessoa tem o direito de fazer para você. Então, é uma espécie de lei a partir de um conceito de uma ideia de retaliação. Então, se você mata um boi, sei lá, uma zebra não, se você mata um cordeiro, né, de uma família, essa família tem o direito de matar um cordeiro seu. Se você rouba, sei lá, uma tâmara, né, de uma família, essa família também tem direito de roubar uma tâmara do seu quintal, e por aí vai, né. Geralmente ficavam aí não só nessas questões básicas, né, mas questões mais severas de morte por morte, né, enfim, tá. Então, é a famosa Lei de Talião, século XVIII a.C., né, na região da Babilônia, tá, pessoal? Bom, a economia, como eu falei para vocês, era uma economia baseada principalmente aí na agricultura, certo? Agricultura que num primeiro momento, agricultura de trigo, cevada, né, que num primeiro momento, como eu falei, era usada para subsistência, mas posteriormente essa agricultura ela vai ganhar espaço, né, e vai fomentar ali o comércio, né, entre as regiões, né, na Mesopotâmia, né, outras partes da Ásia, da Índia, da China e tudo mais, tá certo? Então, bastante interessante como isso vai acabar se desenvolvendo substancialmente nessa região, tá? Bom, é uma região, como eu falei, então, propensa ao desenvolvimento, uma região que deu as bases para a sustentação dos povos antigos, né? E uma região, então, muito importante. Não pode esquecer, né, do famoso modo de produção asiático, né, que é bastante comum nessas sociedades do Oriente Próximo, né? Possivelmente aí por conta do intercâmbio, né? Como eu falei, essas sociedades têm em comum os rios, né, necessários para o desenvolvimento, né, tanto na Mesopotâmia quanto no Egito, né, ali o Nilo, né, que eu vou falar depois, na Índia, né, o Rio Ganges, o Rio Indo, a própria China, né, Rio Vermelho, Rio Amarelo, tá certo? Então, sempre buscando ali os rios para sobrevivência, tá? Uma figura central, que é o faraó, no caso do Egito, ou Patés, no caso ali da Mesopotâmia, e que vão ali centralizar o poder, administrando então todo o processo econômico e político, tá certo? Bom, galera, então esse foi mais um vídeo aí a respeito de história, tá? Falando um pouquinho da região da Mesopotâmia para vocês, tá certo? Bom, é isso, muito obrigado pela audiência de vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você pode curtir o canal e se inscrever, tá certo? Bom, um grande abraço para vocês, fiquem bem e tchau, tchau.